A gente vai entrevistar no dia de hoje a Bianca Andrade, atleta de jiu-jitsu, a nossa heptacampeã mundial, orgulho de Alagoas. Mais um orgulho para o esporte, né, João Mozinho? Bianca, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã no dia de hoje. Muito obrigada pelo convite. Eu não poderia recusar jamais de estar aqui, né? Essa hora, vários ouvintes no trânsito, aquele trânsito chato, e ter uma conversa descontraída é muito legal. Bianca, você foi agora recentemente heptacampeã mundial. Conta um pouquinho dos detalhes, como foi esse desafio para chegar até os Estados Unidos, disputar essa competição, mais uma vez se tornar campeã mundial, trazer essa medalha linda que está aqui na nossa frente para o estado de Alagoas, representando lindamente o nosso estado, o nosso país. A gente começou com um projeto ano passado, eu e Diojone, de voltarmos a competir, né? O meu último mundial foi em 2010 e até então a gente parou para poder fazer parte de gestacional, né? Praticamente, né? Do nosso negócio e da nossa empresa, nossos alunos, porque quando você resolve ser atleta de rendimento, ficam algumas coisas como família, como alunos, mais que de lado para você focar no seu rendimento, porque você a salvação individual, como eu costumo dizer. Então, foi uma decisão muito pensada, né? Porque você, quando decide ser atleta de rendimento, você foca totalmente, treino exaustivo, lesões que acontecem porque você ultrapassa o limite do seu corpo. Isso não é só no jiu-jitsu, no futebol, no vôlei, enfim. E a gente conseguiu, né, adequar o nosso corpo depois de tanto tempo sem competir, deixar ele preparado para uma competição de nível mundial. Claro que teve ajudas de nutricionista, como a Dália Monique, que foi primordial para poder a gente ficar no peso, né? Cada categoria tem um peso, você sobe na balança minutos antes de lutar. E você tem que bater aquele peso. No meu caso, eu tinha que estar exatamente com 58.500 de kimono, faixa, cabelinho amarrado, toda plena. Não podia passar 1 grama. Se eu passasse... Bianca, e qual o seu peso normalmente? Seu peso sem estar em competição? Seu peso natural, vamos dizer, no dia a dia, no cotidiano? No dia a dia, 2 quilos a mais. 2 quilos a mais. Mas para minha estrutura, perder 2 quilos, porque eu já sou bem magrinha, é muito difícil. É difícil. Muito difícil. E aí entra dieta, nutrição? Tem que entrar dieta. Mais exercícios aeróbicos? Não tanto, porque o jiu-jitsu ele já é muito aeróbico. Então, a gente foca mais na questão de musculação, como prevenção de acidentes, né, de lesões. E tem a parte das nossas taxas. Porque uma das coisas que me motivou a lutar o Mundial esse ano foi que eu completei esse ano 50 anos. Então eu digo, vou me dar o presente de 50 anos, vou lutar o Mundial, vou voltar a lutar o Mundial. Que presente foi esse, Bianca? Bianca deu um espaçamento aí de 13 anos para o pessoal ganhar as medalhas e depois falou assim, vou voltar agora. E ela pegou de volta e o que era pegar de volta a minha medalha. Mas assim, muito legal. Nicole, Natália, uma coisa que chama a atenção, a longevidade, por exemplo, do jiu-jitsu, do esporte. Porque, vamos lá, a gente não imagina um atleta de voleibol, basquetebol, enfim, até de judô, ou futebol, qualquer modalidade esportiva, chegar aos 50 anos já competindo em alto nível, como você muito bem colocou, nossa campeã mundial, Bianca Andrade aqui, dando aqui essa entrevista para o Jornal da Manhã, ser campeã mundial aos 50 anos. Isso é exceção ou não? O jiu-jitsu tem essa longevidade no esporte? Eu acho que assim como a gente vê vários atletas de mais idades ainda na natação, né? A gente vê aqueles idosos assim fazendo travessias e cada esporte tem o seu perfil, né? Eu, se for fazer uma travessia, eu vou morrer afogada. Mas compensação, se alguém da minha idade que faz natação vier para o jiu-jitsu, não aguenta lutar 1 minuto. E é mais ou menos por essa pegada aí. E a questão de dormir bem, né? Se cuidar. Alimentação, tudo. A parte endócrina, né? O Dr. Tiago Almena foi fenomenal, nos ajudando, colocando
nossas taxas todas em dias, porque não adianta você estar estressado no dia a dia. E o meu colesterol estava, eu magrinha, 250. Então, como pode, né? A correria do dia a dia, mãe, responsabilidades, treino. Então, isso tudo a gente conseguiu fazer um equilíbrio para deixar a gente pronto para lutar. Pronto, arrumou essa parte, pronto. O resto é psicológico. Aí o resto, né, é a parte mais importante. É o resto, não. Você se A cobrar. gente mencionou agora sobre isso, né, Nicole? Estávamos falando da medalha das ginastas. Da Flávia como é Saraiva, importante. da Rebeca, e contam o quão é importante esse cuidado com o psicológico, com a saúde mental. Então você disse que é essencial. É primordial, porque não adianta você estar forte, bem, e na hora de uma pressão você andar para trás. Então, meu lema, desde que eu decidi, bati na tecla, assim, bati o pé, ó, vou competir, é não recuar. Não recuar. Foi quanto tempo de preparação, assim, específica, assim, com esse objetivo para Las Vegas? 3 meses. Então foi bem É intenso, pouco tempo, né? é muito tempo? Como é que você avalia? Muito pouco tempo. Pouco tempo, Bianca. Pouco tempo, é. Ô, Bianca, e você pegou, assim, na disputa, na sua faixa de peso, atletas de que média de idade? 20, 30, 40 anos? Como era a média de idade dessas atletas que você competiu lá em Las Vegas? Eu era a mais velha da minha categoria. Eu estava no topo já de mudar a categoria. É a turminha de 40 anos em diante. 10 anos mais jovem, né, que eu. E isso você sente, se você não estiver se cuidando, 10 anos é uma diferença muito grande. E agora, ano que vem, eu já vou subir para outra categoria. Porque no jiu-jitsu, as categorias mudam de 5 em 5 anos. Depois dos 30 anos. São as faixas. Só que todos os meus títulos que eu tenho, os 6 títulos mundiais, eu competi acima de 30 anos com as meninas de 20. Então, eu já venho nessa pegada há muito tempo. Eu viso muito a parte da estratégia. Eu e Diojana, a gente treinou muito estratégia. Para não chegar naquela emoção mundial, eu vou pegar, vou matar, vou puxar. Não pode. Calma, tranquilidade. Entronizei, a gente treinou muito a parte técnica. E algumas pessoas que viram minhas lutas falaram, nossa, como foi fácil, né, para você. Aí eu pensei assim, vai lá tu. Tranquilo, tranquilo. Quem tá de fora, né, Bianca? Mas é uma parte carinhosa que eu brinco muito, né, sempre com muito humor, as pessoas me conhecem. E é isso que vale da vida. Eu tava lá e imaginei como as pessoas iam ficar felizes de me ver lutando. Eu peguei o link de uma amiga nossa, digo, você vai transmitir a minha luta e a luta do Diojone para todo mundo de Maceió. Professor, eu digo, se garanta aí, tá certo. Oxe, foi tanta gente assistindo, o pessoal torcendo, chorando, nervoso, e comia pipoca e misturava com refrigerante. A gente viu os depoimentos depois e foi muito legal. Ô, Bianca, como é que tá a parte da questão de investimento, de estrutura, do apoio ao esporte aqui no estado de Alagoas, sobretudo ao jiu-jitsu, essa missão que você encampa aqui no estado de Alagoas? Como é que está essa questão do apoio, principalmente? Em sessão, assim, para Las Vegas, o apoio foi eu mesma, né? Eu decidi, eu procurei alguns setores, aí eu vi que não ia dar, e como eu não podia ficar preocupada com isso, eu e Diojana, a gente fez um planejamento, e a gente, vai dar, então vamos investir. Aí, vários alunos nossos nos ajudaram a também realizar esse sonho. Porque demanda de passagem cara, claro, a estadia, alimentação, o que seria necessário um transporte. patrocínio. Não, e outra também o suporte Alguns anterior, né? patrocínios. Toda a questão de acompanhamento médico, toda a questão Com do certeza. treino, que também gasta um valor. Aí surge aquela dúvida, né? Na premiação, além da medalha, que olha, tá aqui, ela é incrível, enorme, linda. Existe alguma premiação financeira quanto a isso? Não existe. Não existe pagamento financeiro. E, para mim, desde que eu venho lutando no Mundial, eu nunca recebi nenhum prêmio financeiro. Eu ia pela atleta Bianca, pela nossa equipe, pelo nosso estado. Pela sua própria pela história, honra, né? Pela minha história, para não deixar morrer, esquecer. Uma das coisas que me fez também lutar esse Mundial é que muitas pessoas
que são agora da nova geração não conhece, não sabe quem é Bianca Andrade, não sabe quem é o Diogênio que trouxe o jiu-jitsu para o estado, né? Então a maioria das pessoas que fazem jiu-jitsu hoje passaram ou direta ou indiretamente pela mão do Diogênio. Então, quando eles viram a gente lutar, como pode ainda estar nesse nível, né? E a gente fica feliz, né? Motiva a gente. Isso é o que a gente precisa para viver. Porque dinheiro na vida não é tudo. Você tem muito dinheiro e não cuidar da sua saúde, você vai gastar tudo que você ganhou cuidando da sua saúde lá na frente, com uma doença séria, alguma coisa. E a gente visa isso, muita alegria, tá entre os jovens, tá entre os amigos, a família. E isso é o que nos motiva. E o mais importante do mundo, né? Você comentou, João, aqui todo mundo com muitos questionamentos. Todo mundo querendo saber um pouquinho. Conversar. Mas você comentou, né, sobre não ter esse suporte financeiro, mas como é o sentimento de ser a primeira mulher a conquistar 7 títulos mundiais de jiu-jitsu? É muito... Na realidade, eu não penso dessa forma. Eu nunca pensei. Eu acho que talvez até se eu pensasse assim, eu já teria desistido, né? Eu vou sempre para frente. Eu vou conseguindo, subindo degraus por degraus, melhorando a minha qualidade física, melhorando as minhas aulas, vendo os resultados dos meus alunos. E aí os alunos que chegam com essas perguntas. Como é, professora? Você sabia que sua luta é a mais rápida do Mundial, a finalização mais rápida? Rapaz, eu não sabia disso não. E me falaram essa semana, acredita? Foi. Não pode nem pensar nessas coisas. Quem está de fora é que tem que observar, né? E eu acho isso de uma forma tão carinhosa. Esse final de semana a gente foi numa competiçãozinha aqui no interior, o Arapiraca Open, e eu passava, o pessoal, vamos tirar foto, e eu tinha esquecido minha medalha. E, geralmente eu levo a minha medalha porque a turma se amarra em tirar foto com ela, né? Que você vê que é uma medalha grande e tal. É muito bonita. Chamativa, muito linda. E mesmo assim a turma não quis saber. Eu recebi muito carinho lá, fui muitas fotos e isso me motiva bastante. Sua família, assim, sua família com certeza acompanha, mas eles também disputam, participam, são seus alunos? Minha família, meu Deus do céu, minha mãe teve 4 filhos e morava perto da praia. Então ela ia fazer o quê com os 4 filhos, né? Jogar na praia, lógico. E aí o meu irmão, Tânio Barreto, ele é campeão do Super Surf, que foi um dos eventos mais lindos. Uma família de atletas. Né? Que já teve do surf, mais competitivo, de premiação mais renomada, premiação com carro, premiação com... Né? Então ele saiu daqui de Alagoas aos 15 anos, dizendo, mãe, vou competir ali e volto já em Florianópolis. E quis mais voltar. E aí um grande empresário morongo viu como ele estava a nível, né, de crescer, e aí já tomou conta dele, já falou com meus pais, disse, o Tânio vai ficar por aqui. E aí era o morongo da Mormai. E a gente vai dar educação a ele, a gente vai patrocinar ele, vai cuidar de tudo dele. E foi só uma pontinha do iceberg para ele crescer. Hoje ele é o presidente da Federação Alagoana de Surf, né? Trouxe aqui o Brasil, o CB Surf Pro, ali na Praia do Trapiche, um evento grandioso para o nosso estado, movimentou muitas coisas. Os atletas de Alagoas também, né? Ficaram como, né? Tiveram alguns alagoanos. Eu tenho uma irmã que é faixa preta, Tânia Andrade, já foi campeã brasileira também, trabalha como personal. Imagina uma personal faixa preta de jiu-jitsu. Os alunos dela, meu Deus do céu. Dá dó. Deve sofrer pouco, né? E a Juliana também, que ela, na época, antes do jiu-jitsu, eu surfava de bodyboard, na época do Márcio Canuto, ó. Esses dias eu vi uma postagem do Márcio Canuto, deu uma saudade dele, e ele fazia vários programas comigo, porque eu ganhava os brasileiros, sou bicampeã brasileira de bodyboard, ganhei uma etapa do Mundial de bodyboard, e a minha irmã Juliana também, campeã nordestina de bodyboard, foi para Portugal, ficou em terceiro em Sintra. Então a família toda movimenta. Você vê, a minha avó, ela pulava com salto em vara.
paraibana. Então, eu acho que já vem... É um histórico familiar. Já vem do gene, né? Hereditário sangue, aí. Natália, só os atletas. Bianca, você falou uma coisa muito importante que chamou a atenção para mim e para a vida, acho que da população do modo geral, que é a questão da motivação. Eu me recordo que no livro Transformando Suor em Ouro, do Bernardinho, o Bernardinho diz em determinado capítulo que o mais difícil não era chegar no topo, era se manter no topo. Aí era questionado, né? Por que se manter no topo? Ele dizia que os atletas comandados por ele já tinham sido campeão mundial, campeão olímpico, e ele tinha que trazer o espírito de aspirante para aqueles atletas, ou seja, a motivação, esquecer do que foi conquistado e olhar para frente, algo que você colocou nessa entrevista e que o Bernardinho diz no livro dele, chama muita atenção, essa questão da motivação de olhar para frente, não se preocupar com o que foi conquistado, mas olhar sim sempre para a próxima conquista. Eu me recordo que no livro o Bernardinho dizia assim, o treino estava marcado de 8 horas da manhã, depois ele passou para ser 7, depois passou a ser 6, depois passou a ser 5 horas da manhã, ou seja, deixando aquele atleta sempre buscando algo diferente dele, tentando motivar ele, extraindo algo de melhor dele. Como é que você vê isso, essa questão da motivação na vida da população e qual o recado que você deixaria para o nosso ouvinte que está nos ouvindo agora? O Bernardinho é um mestre, né? O Bernardinho é um mestre, assim, ele passou por vários altos e baixos com a equipe, comandar uma... Quando você treina uma pessoa, é um fator, mas quando você treina um time, é outro. Então, isso aí foi o que eu fiz, porque eu fui 6 vezes campeã mundial e eu podia correr o risco de chegar lá e perder na primeira luta e voltar com a mão na frente e outra atrás. Isso para um atleta pesa, essa questão de olhar para trás. Mas uma coisa que ele fez, que eu fiz também, mudando o horário para poder motivar a turma, para ele não ficar ociosa pensando só naquilo, tiveram 2 etapas do Alagoano de surf. O mar estava muito difícil de entrar. Eu fui e me inscrevi nas 2 etapas. Eu digo, morrer afogado eu não vou. Né? Eu digo, eu vou. Não consegui entrar no mar, fiquei em terceiro, mas aquilo ali quebrou a minha rotina de treino. E ajuda muito, porque o atleta não fica estressado. Quando você vai para uma prova de concurso, todo mundo, a gente tem vários alunos que ficam nas salinhas aqui, ó. Igual a vocês, só que vocês estão em 3, em 4, lá não, eles são só eles. Então eles ficam ali e eu tenho experiência deles me relatarem que quando eles ficavam muito tempo na salinha estudando e não tinha outras rotinas, tipo, muitos paravam de treinar, que eles adoravam, para poder ficar só estudando, não dava certo. E na medida que eles disseram, uma chegou para mim e disse, desapega, vou desapegar. Então ela ia estudar, mas fazia suas atividades físicas, ficava bem consigo mesma. Então ela passou em medicina, em terceiro lugar. A outra passou para delegada. Então, eu fui heptacampeã mundial, com essa história de não ficar naquela rotina de pressão sempre, de não olhar para trás, de esquecer toda a pressão que tem. E o Diogênio, ele treina isso, né? Que é difícil também a gente se manter no topo. Se manter no topo, você tem que treinar sempre. Vocês aqui, né? Vocês não podem errar, vocês têm que estar com a ortografia em dia, com o português, com a atualidade. Então, isso sempre, sem você sair um pouquinho da rotina, é difícil. Vocês dão um tilt, viu? Dão um tilt. Então, tô sentindo que esse foi um convite pra gente treinar jiu-jitsu. Vamos treinar jiu-jitsu, João. Bianca, eu quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal da Manhã, ao passo que deixou o convite, né, Nicole e Natália, para estar aqui outras vezes, falar sobre defesa pessoal, falar sobre outras temáticas, quando tiver competição. Enfim, deixa aqui o espaço para você falar da sua escola, enfim, fazer o convite, deixar seu Instagram, sua rede social, enfim, seu espaço para suas considerações finais. Agradecer o convite de vocês, né? E me sinto feliz de estar aqui com os ouvintes de vocês, que é uma turma gigantesca, participando um pouquinho, passando um pouquinho das minhas experiências aí no trânsito, né? Você que está aí querendo romper aí o horário, que eu vou já estar aí com vocês também, que eu vou ter que voltar para o trabalho.
E todos os alunos que estão aí ouvindo a gente, que fizeram parte também dessa história da minha vida, e vocês agora também fazem parte da minha vida, da história da minha vida. Né? Esse momentinho que a gente teve aqui, de eu poder passar um pouquinho do que foi a minha trajetória. Obrigado, Bianca. A gente agradece demais a sua participação aqui no Jornal da Manhã.